Estamos aqui com um dos fundadores do Caminho de Inhaxica, essa nova rota de peregrinação. Quero muito agradecer ao seu Heraldo por topar participar dessa entrevista aqui com a gente e contar um pouquinho mais dessa rota de peregrinação que, já fiquei sabendo que é repleta de belezas naturais, tem muita água, muita cachoeira, né? Tem desafios, que tem muitas subidas também, mas dizem que quando a gente chega no topo, é aquela vista maravilhosa. Então, seja muito bem-vindo, viu, seu Heraldo? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês aqui em Confidentes, né? Junto à Capela da Inhaxica, né? Que é o marco inicial do Caminho da Inhaxica. E a gente está aí à disposição para ajudar a informar, né, e dizer um pouquinho sobre o caminho. Então vamos contar tudo aqui sobre esse caminho para os peregrinos. Ô, seu Heraldo, como que foi então a ideia de construir essa rota de peregrinação? Pois é, ela surgiu meio como naturalmente, sabe? Não foi nada, digamos assim, planejado, que a gente queria fazer alguma rota, não. Exatamente nesse local foi o casal Valmei e a Dani, que é proprietária desse sítio, né? Eles são devotos da Inhaxica e por volta, acho que 2016, eles estiveram no dia da beatificação lá em Baipendi, estiveram presentes e ficaram muito assim, emocionados de ver a aglomeração de pessoas, a quantidade de gente que estava presente nesse dia da beatificação da Inhaxica. E eles construíram essa capelinha. E aqui eles começaram a realizar missas campais, né? Olha só. Então aqui todo ano, no dia 14 de junho, que é o dia da beatificação da Inhaxica, é feita uma missa campal. Em 2018, eu estava presente, né, nessa missa, e aí a gente, assim, na hora da homilia do padre, me veio alguma luz dizendo, por que não fazer o caminho da Inhaxica? Porque eu sou peregrino do Caminho da Fé. Todos os anos, desde a inauguração do Caminho da Fé, eu faço essa peregrinação e os outros caminhos aqui em Confidentes. Que hoje em Confidentes ela já está se tornando, ela é a capital nacional do crochê, mas ela já está se transformando em a terra dos caminhos. Tem Quantos 5 caminhos, né, aqui em Confidentes e está sendo criado mais um, que é da Santa Luzia. Então tem todo esse histórico da gente ser peregrino. A gente participou muito no início do Caminho da Fé. Desde a primeira hora a gente ajudou o seu Almir, o pessoal lá de Águas da Prata, né? Desde a primeira sinalização do caminho nesse trecho de Inconfidentes fomos nós que fizemos, né? E o caminho da Inhaxica, né, incorporando esse espírito, que veio essa luz no dia dessa missa, do dia 14 de junho de 2018, veio alguma coisa que não sei explicar. Disse, vai fazer esse caminho. Tem que criar. Mas foi passando dia a dia e eu estava focado com uma viagem que eu ia fazer longa para o exterior, e então estava muito focado nessa viagem. E não sobrava tempo e aquilo tudo me incomodava, na minha cabeça estava me incomodando. E aí, na véspera dessa viagem, eu encontrei o Valmei, por acaso, na Caixa Econômica Federal, ele estava aguardando lá na fila, e eu adentrei, vi o Valmei lá, falei, agora que eu tenho que falar para ele. Falei com ele, falei, Valmei, aconteceu isso, e está me atormentando, e o que você acha de a gente fazer a ideia de fazer esse caminho para Baipendi, saindo de Confidentes e tal. E esse processo, porque beleza, aí decidiu criar esse caminho, né? Foi. E eu fico imaginando a logística que existe por trás da criação de um trajeto, porque o Inhaxica é um caminho de 270 quilômetros. 270 quilômetros que sai aqui de Inconfidentes e vai até Baipendi. Então, como que vocês foram criando essa rota até, não sei se teve uma preferência de sair de asfalto e colocar o peregrino num trecho mais rural? Como que foi esse processo? Resolvemos, falei com o Valmei, vamos formar uma comissãozinha. Aí convidamos alguns amigos, peregrinos, todos peregrinos envolvidos, e não tinha nada. A ideia inicial era
pegar daqui de Confidentes, traçar uma linha mais ou menos reta até Baipendi e ver as cidades que ia cruzar esse caminho. Mas aí a gente foi conversando, trocando umas ideias e a gente começou a sentir que a gente tinha que dar preferência aos municípios menores. Fugir um pouco dessa rota, dessa reta que seria o trecho mais perto, que seria atravessar Pouso Alegre, Santa Rita, né? E foi surgindo naturalmente esse trajeto. Aí a gente optou até Borda, que é o mesmo trecho do Caminho da Fé, foi para Congonhal, né? E a gente foi descobrindo o caminho. Pegava final de semana, isso daí coube mais a mim, sabe? E depois, mais para frente, entrou o meu cunhado, que faz parte dessa comissão, que é o Zé Ricardo. A gente convidou ele interessado na 4x4 dele, sabe? A gente começou a enfrentar desafio, porque o meu carro era baixo, né? E começamos a encontrar alguns desafios nas estradas rurais, porque a gente não ia, pegava as estradas rurais principais, secundárias, fazendo esses estudos primeiro, se era viável ou não o caminho. A gente não sabia se era viável. A gente estava a campo e fomos... trecho por trecho. Trecho por trecho, cidade por cidade, escolhendo as cidades, trechos curtos, né, para viabilizar o caminho, para o caminho ficar mais fácil para o peregrino, né? Não ter grandes distâncias sem apoio, essas coisas todas. Né? Porque o peregrino tem peregrinos e peregrinos, né? Peregrino que anda 20 e poucos quilômetros, e tem peregrinos que anda 40, 45. Foi um trabalho árduo, mas muito rápido, que você vê, 2018 nasceu a ideia, depois a gente começou a mexer com isso, e virou o ano, a gente estava trabalhando e já falava, vamos inaugurar o caminho no dia 14, mas ainda tinha uns trechos ainda para... E a gente apanhou muito, principalmente pro lado de Cristina lá, foi muito complicado. E até inauguramos o caminho no dia 14 de junho, né? De no 2019, dia 15 de 19, né? Já um ano depois de ter a ideia. Quer dizer, foi um processo muito rápido, inauguramos com uma sinalização precária, né? Uma sinalização assim que a gente fez a toque de caixa, fizemos uma vaquinha, compramos essas PVC de forro, plástico, né? Ou colocando setas salmão, né? Que é a cor do manto, foi uma decisão nossa de colocar, usar a cor salmão, que é a cor do manto da Beata. E acabamos inaugurando o caminho com 14 quilômetros de asfalto. Olha que era só. de Cristina a Carmo de Minas. E vocês mudaram isso? Mudamos, graças a Deus, mudamos. Aí em Cristina, desde o primeiro momento, nós conhecemos o secretário de turismo, Rafael Rezec. O Rafa, é super nosso amigo. Que ótimo. Então, aí ele foi um braço direito nosso, do caminho, só. praticamente um embaixador do caminho, da metade para lá, sabe, do caminho, né? Ele nos orientou muito sobre a região, sempre explorando e investigando, e aí surgiu a possibilidade de mudar o trajeto para Dom Viçoso. Aumentaria um dia o trajeto. E ele é um trajeto assim, muito bonito, acrescentou a beleza maior do caminho, sobe uma serra que chega no topo de 1.500 metros de altura, uma coisa maravilhosa, é deslumbrante o caminho. Quer dizer, aí teve, durante a pandemia, depois da inauguração... Essas articulações. Começaram, porque o pessoal também começaram a interagir com o caminho, o pessoal dos municípios, né? A gente, uns mais, outros menos, a gente foi conversando e a gente foi fazendo algumas alterações no caminho, pequenas, assim, todo melhorias, né? E isso é muito legal para a gente compreender que muitos dos caminhos que a gente faz, né, existe toda uma estrutura de pessoas, de comunidade, de logística que está participando na construção desse caminho. Exatamente, e como é importante quando pessoas que têm essa visão de peregrina, né, faz essa estrutura. Porque pensa sempre no bem do peregrino, para tirar ele ali das rodovias, de trechos que talvez não são tão interessantes em belezas naturais, né, na própria experiência do peregrino. Um lugar que hoje chama-se sobe uma serra, essa saída,
E hoje ele já foi batizado por um peregrino lá, a Porteira do Paraíso. Olha! Como tem foi inspirada na Porteira do Céu. Como tem a Porteira do Céu e tem uma porteira lá. Mas chegamos lá no topo, assim, um lugar maravilhoso, a sério. Eu falei, aí falava pro seu Adão, né? Eu falei, seu Adão, é esse aqui. É aqui que o peregrino vai gostar, é esse trecho aqui mesmo. E bom, essas coisas foram acontecendo, sabe? No decorrer. Porque assim, né? o caminho ele foi inaugurado então em 2019, né? E a gente está agora em 2022. E teve várias alterações até agora, certo? Tiveram algumas alterações, exatamente. E assim, hoje o caminho, ele tá do jeito que esse grupo que criou, que fundou o caminho, deseja ou assim, espera, ou ainda há novas alterações a serem feitas? Eu acho que não vai ter mais alterações, não. De percurso, assim, né? É esse. E a ideia é convencer a cada município a cuidar do seu trecho. Então a gente não vai se preocupar, como o caminho agora praticamente não vai ter mais alteração. De Só trajeto. ser uma coisa muito excepcional, mas eu acho que o caminho está pronto, é esse. E hoje esse seria então, o principal desafio do caminho? Exatamente. Motivar a comunidade, os municípios, prefeituras. As comunidades, né, porque algumas comunidades se envolveram, mais que prefeituras, outras mais a prefeitura que se envolveu. E a ideia nossa, assim, o objetivo nosso é deixar o caminho estruturado e ele ficar livre, independente de qualquer interferência da gente. Olha que legal. A ideia... Um caminho vivo, assim, né? Exatamente, sabe? A gente não tem controle do caminho. O caminho quem vai fazer é o peregrino, né? São as comunidades, né? E vão surgindo esses pontos de apoio, ponto de água, essas barraquinhas da beira da estrada estão surgindo, já vão surgindo. Porque quanto mais peregrinos tem ali, né? Num fluxo maior, mais as pessoas vão percebendo que elas podem trabalhar com aquilo. Não só ajudar, assim, porque tem toda a parte de que num caminho passa gente do Brasil inteiro e até do mundo. E às vezes as pessoas ficam ali naquela cidadezinha e tem contato com o Brasil inteiro por meio do caminho. Né? Então vai despertando ali formas de trabalho, vai mexendo na economia. Exatamente. Muito legal. Vocês têm planos futuros para esse caminho? Tipo, criar novos ramais? Ou nós isso? Não pensamos ainda, não. Já passou pela cabeça da gente, porque o caminho tem um slogan. Que ele, assim, tem uma seta e nessa seta ele está dizendo assim, é 100% mineiro. Que legal! Então, a ideia... Talvez os municípios mais para frente, não sei se manifestarem favoráveis, de convergir, por exemplo, tipo Bueno Brandão, né? E novos ramais, assim, trazer né? os novos ramais e convergirem por esse caminho, né? E também o desafio em si, já de fortalecer essa rota, deixá-la muito estruturada, com uma comunidade participativa, já é bem desafiador, Já é né? desafiador, exatamente. A gente está dando apoio, a gente ainda tem umas metas ainda para serem cumpridas, assim, estender ao longo do caminho os pontos de apoio, que isso é importante, isso está deficitário, principalmente para o pessoal de bike, que eles pulam alguns municípios, né? É bom, é interessante ter os pontos de apoio para carimbo, de credencial, essas coisas, porque hoje se carimba praticamente só nas pousadas. Tem alguns pontos já de apoio, sabe? Que foram surgindo já, mas a ideia é essa, né? Criar esses pontos de apoio para deixar arredondado o caminho. Então, gente, vocês que querem fazer o caminho de Inhaxica, seu Heraldo está confirmando aí que está muito bem sinalizado, que agora aos poucos eles vão estruturando e melhorando cada vez mais para receber os peregrinos aí de maneira planejada, estruturada e que impacte positivamente a vida das pessoas e da comunidade do trajeto. Então eu quero aproveitar, agradecer aqui essa entrevista, poder compartilhar com a gente um pouquinho da história da criação desse caminho que promete tanto, que é tão bonito, e mais uma rota de peregrinação aqui no Brasil. As pessoas às vezes têm tanto medo de peregrinar aqui e deixa de conhecer a nossa cultura, deixa de conhecer lugares que são tão lindos. Então tá aí, seu Heraldo, para provar
que existe essa nova rota de peregrinação que está super bem programada, planejada e pronta para receber novos peregrinos. Muito obrigada, Imagina. viu? E venham vocês fazer o caminho de Inhaxica também. Serão bem-vindos. Isso aí!